Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui desejar, uma ótima tarde para quem estiver vendo esse vídeo, E eu vim aqui para ministrar a palavra do Senhor, deixar uma palavra do Senhor aqui, para que Ele venha falar tanto ao meu como ao coração da pessoa que esteja escutando, E antes de eu ministrar a palavra, quero fazer uma breve oração para que o Senhor venha abrir o meu entendimento e o seu, para que venhamos entender, compreender o que o Senhor quer nos dizer através da sua palavra, Soberano Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, neste momento eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu, Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, abre, Pai, o nosso entendimento, que venhamos compreender, Senhor, a tua palavra, mas que, Senhor, nós não venhamos somente compreender, mas que venhamos, Pai, nos tornar praticantes dela, meu Deus. Dar-nos discernimento e sabedoria da tua palavra, Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço, meu Senhor, neste momento, Pai, que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas que seja, Pai, o teu Espírito Santo me conduzindo a ministrar aquilo, Pai, ao qual o Senhor quer falar aos nossos corações. Meu Deus, eu te peço, Pai, neste momento, eu estou aqui, Pai, apenas como um instrumento teu. Usa-me, Senhor, como instrumento para que venha ministrar a tua palavra, Senhor. Que toda honra e toda glória sejam dadas somente para ti, meu Deus, porque tudo é por ti, por meio de ti e para ti, meu Senhor. É assim, meu Deus, que eu te peço, Pai, já te oro, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. A palavra se encontra lá em Josué, capítulo 7, no verso 13, que diz assim a palavra do Senhor: Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, Então, Deus, ele tinha prometido para Josué que seria com ele, tanto que se a gente voltar no capítulo 1, Deus anima Josué, Fala para ele ser forte, corajoso, não temer e nem desanimar, porque o Senhor seria com ele onde quer que ele andasse, Só que o que acontece? As pessoas de Israel fizeram algo que não agradou ao Senhor. Deus, ele estava dando a vitória para o povo de Israel. Eles estavam conseguindo ganhar várias guerras, conseguindo conquistar vários territórios. Só que o que acontece? Teve uma parte de Israel, pessoas de Israel que roubaram, furtaram coisas que não deviam ter pego, E justamente por eles ter feito isso, Deus fez com que o povo de Israel, juntamente com Josué, perdessem a guerra em Ai, Eles foram pensando que Deus ia dar vitória, mais uma vitória para eles, Mas pelo fato deles terem roubado 200 ciclos e ouro, E roubado também prata, Deus, ele fez com que eles perdessem a guerra, Então Josué foi falar com Deus, Questionou porque tinha acontecido aquilo, Já que Deus tinha prometido que seria com ele, que ele não tivesse medo, E Deus revelou para Josué coisas ocultas, A qual Josué não sabia, Que no caso seria o roubo que Acã cometeu, Deus revelou para ele e ele foi. E Josué foi até a tenda de Acã, E se a gente for analisar lá no capítulo 18, diz assim, capítulo 9, versículo, perdão. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, Quando vi entre os despojos de uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei.
Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Né? Então, ele revelou, né, o que tinha acontecido. E o que é que aconteceu? Ele foi apedrejado, né, junto com a sua família, para que assim, né, fosse... E depois ele queimou, que fala também, ó, no verso 25. Disse Josué, porque nos conturbastes, né? O Senhor hoje te conturbará, e todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou. E levantaram sobre ele um monte de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que hoje o lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje, né? Então, foi eliminado o pecado no meio de Israel. Porque Deus, ele falou para Josué. Então, Deus, ele pede para Josué santificar o povo, né? Ele pede para Josué dizer ao povo para que santificar, para tirar as coisas condenadas que tem no meio deles, que no caso eram as coisas roubadas, né? Deus não foi com ele, Deus não fez eles ganharem a guerra contra Ai, por causa justamente que tinha coisas erradas no meio deles. Eles tinham roubado coisas que não pertenciam a eles. E isso não foi agradável aos olhos do Senhor. Deus, ele é amor, ele é paciente, mas ele também é justo. Ele não podia, como é que se diz? Ele não podia guardar um povo a qual estava fazendo coisas contrárias do que provém dele, né? Porque Deus, ele não aceita o roubo. Deus, ele não aceita coisas erradas, né? Deus, ele é justo, Deus, ele é bom. Deus, ele é reto, ele não tem nada de errado com Deus, ele é perfeito, né? Se a gente voltar aqui pro verso 12 do capítulo 7, Deus, ele vai dizer, ó: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, no caso, não puderam ganhar, né? Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminaste do vosso meio a coisa roubada. Assim como Deus falou para o povo de Israel que não poderia ser com eles, se eles não eliminassem as coisas roubadas do vosso meio, assim Deus, ele ministra ao nosso coração que não pode ser com nenhuma pessoa a qual faz coisas que não agradam ao Senhor. O pecado, pessoas que vivem em pecado, não tem como o Senhor ser com essas pessoas. Porque Deus, ele abomina o pecado, né? Ele odeia o pecado, né? Então não tem como ele ir contra os princípios dele, né? Não tem como Deus ser... Então Deus, ele falou que eles deviam tirar do meio do povo as coisas contaminadas, né? As coisas a qual não agrada ao Senhor. E assim Deus, ele fala conosco nessa tarde, que para ele ser conosco, a gente tem que tirar tudo aquilo que agrada ao Senhor. A gente tem que renunciar a tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Porque aquilo que afasta a gente da presença do Senhor é o pecado, né? Então, se tem algo na gente que a gente vê que não provém do Senhor, que aquilo não agrada ao Senhor, a gente tem que eliminar. Assim como Deus assim como Deus pediu para eles eliminarem as coisas contaminadas para poder o Senhor ser com eles, assim o Senhor fala conosco. A gente tem que eliminar, tirar do nosso meio coisas que não agradam ao Senhor. Tem coisas que a gente acha que não é nada demais, mas aquilo não está agradando ao Senhor, né? Tem coisas que não provém. Este mundo, ele não tem nada de bom para nos oferecer. Então não provém, não convém o escolhido do Senhor fazer coisas terrenas, né, da carne. Porque nós estamos aqui de passagem, né? Como eu falei, a Bíblia fala que somos forasteiros, né? Estamos aqui de passagem, né? Então a gente tem que entender que as coisas deste mundo aqui não tem nada de bom para nos oferecer. Mas o Senhor, ele tem tudo de bom para nos oferecer. Ele tem a nossa salvação, palavra de vida eterna para cada um de nós, né? A gente tem que entender que bebida, prostituição, adultério, nada disso agrada ao Senhor, né? Fornicação, bebedice, né? Drogas, essas coisas não provêm do Pai, né? Isso não agrada ao Senhor. A palavra do Senhor fala que
A palavra do Senhor lá em João capítulo 8, verso 32 vai falar: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você conhecer a palavra do Senhor, você conhecer a Jesus, você vai ser liberto de tudo aquilo que o mundo lhe oferece. Na verdade, o Espírito Santo vai convencer você que nada daquilo é real. Isso é tudo uma ilusão, a qual o inimigo planta para nos destruir, para nos levar para o inferno. Porque é isso que o inimigo quer. Porque sabemos que o inimigo queria estar no lugar de Deus, né? Ele queria a glória toda para ele, né? Mas ele está derrotado em nome de Jesus, porque o Todo-Poderoso na nossa vida é Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele pode, ele sabe, ele está em todos os lugares. Então, a nossa vida é do Senhor. Nós devemos adorar somente a um Deus, né? A palavra do Senhor fala que... A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, né? Lá em Mateus 6,33 vai falar que a gente deve buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então, a gente tem que entender que o Senhor, Ele é o provedor da nossa vida, né? A gente acha que as coisas deste mundo, dinheiro, fama, riqueza, essas coisas, são importantes na nossa vida, mas não. O mais importante na nossa vida é a nossa salvação, a nossa santificação. A gente tem que... Claro que a gente não é perfeito, a gente é falho e pecador, mas a Bíblia fala, né? Já fala, santifica. Deus já fala, né? Santifica, pede para o povo santificar, né? Eu sei que a gente é falho e pecador, mas a gente tem que tentar, a gente tem que buscar a nossa salvação diariamente, todos os dias. A palavra do Senhor fala lá em Efésios, capítulo 5, para sermos imitadores de Deus, né? Tem um versículo também, não me lembro exatamente qual o livro que fala, mas tem um verso que fala: sede santos, pois eu sou santo, né? Então, se a gente for ver, Deus, ele manda a gente se santificar, né? Porque ele é santo. Então, para a gente ser imitador do Senhor, a gente tem que viver conforme aquilo que agrada ao Senhor. A gente tem que viver como Jesus Cristo viveu. A gente tem que amar, perdoar, servir como Jesus serviu. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus, né? Porque Jesus, ele veio, né? Ele se fez carne como nós aqui na terra, né? Ele sofreu, ele passou por coisas que a gente passa no nosso dia a dia, né? Ele sentiu, sabe? Jesus passou por todo o sofrimento, passou por tudo isso e venceu, né? Então, a gente tem que ser como Josué, forte e corajoso, né? Não temer e nem desanimar, né? A gente deve seguir o exemplo de Jesus, fazer a obra do Senhor com amor, né? A gente tem que ganhar almas para Jesus, né? A gente tem que, por onde quer que a gente andar, a gente tem que evangelizar, a gente tem que falar do amor do Senhor, né? Do quanto Ele quer que cada um de nós sejamos salvos, porque esse é o desejo do Senhor, Ele quer que sejamos todos salvos. Mas muitos de nós não queremos, né? Não queremos. Muitos de nós buscamos ao Senhor somente no momento de dor, lembramos do Senhor no momento que estamos passando por tribulação, mas o Senhor não quer isso. O Senhor, Ele quer estar conosco a cada momento, seja na tristeza, na alegria, na doença, sabe? Ele quer estar conosco a cada momento, Ele quer ser conosco. Então a gente tem que buscar se santificar, né, cada dia, né? A nossa salvação, ela tem que ser conquistada todos os dias, né? Pois a gente tem que não se preparar, mas estar preparado, porque a gente não sabe, né? Quando vai ser a vinda, né, do Senhor, né? A gente não sabe nem o dia nem a hora. Sabemos que está próximo a sua vida, mas não sabemos qual dia. Só o Senhor sabe, né? Então, que a gente venha eliminar do nosso meio. A palavra do Senhor, né, hoje é para eliminar do nosso meio todo pecado, toda mentira, né? Tudo aquilo que não provém do Senhor, o Senhor está nos dizendo hoje, para que a gente venha eliminar, para poder acontecer grandes coisas na nossa vida, para Deus fazer grandes feitos na nossa vida. Muitas das vezes as nossas bênçãos estão travadas por causa de nós mesmos, né? Fazemos coisas a qual não permite
Não permite que elas cheguem até nós. Deus, ele não pode fazer se a gente não quer. Porque se a gente realmente quisesse as bênçãos, se a gente realmente quisesse o Senhor perto de nós, a gente fugiria do mal, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Quando a gente percebesse que o inimigo estava querendo fazer algo a qual não agrada ao Senhor, a gente já vigiaria e já se posicionaria, né? Mas a gente está muito disperso, né? A gente vê, muitas vezes a gente vê algo acontecendo, mas a gente não se posiciona na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, né? Que a gente venha examinar nós mesmos, né? Que a gente venha fazer uma autoavaliação de onde a gente está errando, das brechas a qual a gente está dando para Satanás fazer estragos em nossas vidas, né? Que a gente venha vigiar e orar, né? Que a gente venha se santificar cada vez mais, buscar cada vez mais a presença do Senhor, né? Colocar mais, pedir a Deus para que Ele venha colocar no nosso coração cada vez mais sede de buscar a presença dEle, né? Porque é através do Senhor, a palavra do Senhor que nos mantém vivos, né? Porque sem o Senhor nada poderemos fazer. Sem o Senhor a gente não existe, né? Porque Ele é tudo na nossa vida, né? Então que a gente venha viver para o Senhor, que a gente venha fazer tudo que agrada ao Senhor, tirar do nosso meio coisas contaminadas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa foi a palavra de hoje, né? Que Deus possa ministrar mais o seu coração, né? Falar mais com cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que esteja vendo este vídeo. Em nome de Jesus. Que tenham o resto da tarde abençoado, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser, né? Em nome de Jesus. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez, faz e irá fazer em nossas vidas, né? Para Ele toda honra e toda glória, né? Em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu já entrego, Pai, este momento, Pai, de meditação da Tua palavra, meu Deus. Obrigado por cada palavra a qual o Senhor tem ministrado, né? E assim eu já agradeço em nome de Jesus, a paz do Senhor para cada um, em nome de Jesus.